eu vou falar sobre o conjunto minimal de pontos fixos, de aplicações preservando fibra. A priori seria de alguns fibrados sobre S1. Esse trabalho é um trabalho em conjunto com o professor Gonçalves, do IME-USP, professora Alice Libardi, aposentada aqui do IGCE, né? E o professor Vendrúsculo, da UFSCar. Bom, para fazer a colocação do problema, existem 2 fibrados sobre S1 com fibra S1. Então, a base é S1 e a fibra é S1, e esses 2 fibrados, um deles é o trivial, em que o espaço total ele é o toro, e o outro dele, que seria o não trivial, cujo espaço total é a garrafa de Klein. Né? Esse E que está aqui vai se referir ou ao toro ou à garrafa de Klein. E sempre a fibração vai ser com fibra S1 e base S1. Então, se F é uma fibrewise map sobre S1, para uma fibração S1, o que nós queremos é encontrar o conjunto de pontos fixos minimais da fibrewise map F sobre S1. Então, eu preparei aqui o que significa. Dizer que ela é sobre S1 significa que ela comuta com a projeção do E em S1. E dizer que ela é fibrewise significa que, restrita a fibra, ela leva a fibra em fibra. Então, as aplicações que a gente vai estar trabalhando são aplicações que a gente chama aplicações fibradas, de E em E, aqui é entre os espaços total da fibração P, né, que restrita a fibra é o S1. E a base é sempre S1. Bom, então, eu vou falar sobre o fibrado trivial. Se eu ver que tem algum tempo, eu posso seguir. Se não, eu vou me ater a concluir esse tópico. Então, nós vamos considerar a fibração é a trivial, aquela P, no nosso caso, é a projeção no segundo fator, e a iota é a inclusão do S1 no 1. O S1 aqui, nós estamos olhando como subconjunto dos complexos de valor absoluto 1, nesse momento. Então, o S1, com a multiplicação de complexos, ele é um grupo comutativo. Este 1 que eu me refiro aqui é o elemento neutro desse grupo. Então, a iota pega um elemento de S1 e leva no par x,1, onde 1 é o elemento de S1. E P é a projeção no segundo fator. Então, nós iniciamos um lema que ele vai ser usado para estimar o tamanho do conjunto de pontos fixos. Então, esse lema, ele diz o seguinte: se H do toro em S1, se eu tiver uma função do toro em S1, se essa função induz um homomorfismo sobrejetor não trivial do grupo fundamental do toro no grupo fundamental do S1, então vai existir um homomorfismo que a gente denota por H estrela em cima, que vai do primeiro grupo de cohomologia de 7, da pré-imagem de H, de qualquer ponto XR em S1 em Z, com coeficientes em Z, indo para Z, que também é não trivial e sobrejetor. Bom, falando um pouquinho disso, né? Esse grupo fundamental, associado aos espaços toro e S1, o grupo fundamental do toro é um grupo conhecido que dá Z vezes Z, é o produto cartesiano dos inteiros pelos inteiros,
E o π1 da S1 é um grupo fundamental isomorfo ao grupo dos inteiros Z. Tá? Bom. Agora, nós vamos para o resultado, né? Esse corolário, que para provar o corolário, a gente vai fazer uso daquele lema. E é o primeiro resultado importante desse tópico. Se H de T em S1 induz um homomorfismo sobrejetor não trivial H sustenido a nível do grupo fundamental, então, o primeiro grupo de cohomologia de 7 da pré-imagem de qualquer ponto x0 aqui de S1, ele tem um subgrupo isomorfo a Z. A ideia aqui, ela é bastante simples. No H estrela, aqui, né, ele é, deixa-me ver aqui. O fato desse H sustenido ser sobrejetivo e não trivial, esse H estrela da pré-imagem aqui, indo em Z, né? Indo em Z, ele tem imagem isomórfica a Z. Ou seja, você tem um homomorfismo sobrejetor indo em Z. Aí você considera uma sequência exata, onde aqui entra o núcleo desse homomorfismo, aqui é a inclusão, que é uma aplicação injetora, e aqui a H estrela, que é sobrejetora em Z. Exata, para quem não lembra, significa que a imagem desse homomorfismo é o kernel desse. A imagem dessa inclusão é o kernel do H estrela. O fato desse grupo ser livre, esse homomorfismo explita. E isso nos diz, então, o seguinte, que esse grupo é isomorfo. A imagem do H estrela, que vai ser isomorfa a Z, soma direta com o núcleo do H estrela. Ou seja, então, o Z vai ser... Esse grupo contém um subgrupo isomorfo a Z, devido a esse fato. Bom, opa. Agora, dado uma fibrewise map F sobre S1, ela tem que ser dessa forma. Por quê? Né? Como ela é sobre S1, então veja, se nós pegarmos a... Opa! Se nós pegarmos aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui com o toro, né? Então, o toro aqui, ele pega um par XY, né? E ele projeta a P, a projeção no segundo fator. Como é sobre S1, significa que comuta com a P. Então, isso significa que quando eu aplicar essa F, a segunda componente dela tem que ser Y. Então, ela é do tipo assim, ela é um psi de XY, onde essa psi é uma aplicação que vai do toro em S1. Então, essa F, necessariamente, ela é uma função desse tipo. Bom, é conhecido o seguinte fato, que para qualquer aplicação φ do toro em S1, existe um par de inteiros RS, tal que essa φ é homotópica a esta função do toro em S1, que pega um par XY, X em S1, Y em S1, e leva no elemento X a potência R, Y a potência S de S1. Assim, como essa aplicação é homotópica a essa, pegando essa homotopia cartesiana à identidade, mantendo fixo Y, você obtém uma homotopia da F com essa FRS. E assim nós temos o seguinte fato, que o conjunto das classes de homotopia de fibrewise maps estão em correspondência 1 a 1,
um Z cartesiano Z. Então, eu vou tentar agora aqui dizer o que significa, nesse contexto, o que são aplicações fiber-wise, o que são classes de homotopia de aplicações fiber-wise. Então, a ideia é o seguinte, a F, quando você fala que ela é fiber-wise, são aplicações, classes de homotopia de aplicações fiber-wise, então, dizer que a F é fiber-wise, né? MAP, a gente já disse que é essa situação, ela comuta com a P e restrita a fibra, ela leva a fibra em fibra. Agora, homotopia fiber-wise, o que seria? É uma homotopia, é uma função H que vai do toro cartesiano I, aqui é o intervalo fechado 0, 1. Então, ele vai do toro cartesiano I, que é o intervalo fechado 0, 1, no toro, que no nível 0 dá a função f, no nível 1 ele dá a função FRS, e para cada t, para todo t que eu pegar no intervalo I, que é o 0, 1, dar a H é equivalente a dar funções H índice T para todo T, do toro no toro. A homotopia ser fiber-wise significa que a HT para todo T comuta com a projeção e restrita a fibra S1, ela leva a fibra em fibra para todo T no intervalo. Então, veja o seguinte, esse conjunto é o que eu me refiro lá ao conjunto das classes de homotopia. Sobre S1 é porque eu estou fixando a base ser sempre S1, e as aplicações F aqui, então, seria classes de homotopia de F, onde essas F são fiber-wise maps. Então, como a gente sabe, dada F, é conhecido que ela é sempre homotópica a uma FRS para algum par de inteiros RS. O que a gente faz? Essa classe de F, ele é igual, então, à classe de um FRS, existem inteiros, onde S é homotópica, portanto, as classes fiber-wise maps coincidem, e eu associo em ZVZ esse inteiro R, vírgula, inteiro S. Isso dá uma correspondência bionívoca. Isso dá uma correspondência bionívoca do conjunto das classes fiber-wise em Z cartesiano Z. Isso é que diz o lema. Agora eu vou delinear um pouquinho aqui, para entendimento depois do resto, é o seguinte, dada uma aplicação do toro no toro, a gente já observou que ela tem essa cara, né? Então, dada essa função, eu vou definir uma função que eu vou chamar de H índice F, de S1 cartesiano em S1 em S1, que faz o seguinte, HF pega um par XY e leva, no seguinte ponto de S1, a φ de XY, que é a primeira componente da F, vezes o inverso de X. No nosso caso, essa nossa F, como ela é homotópica a FRS, essa função φ de XY, ela é aquela função XAR YAS, no nosso caso, porque a F é homotópica a FRS. E aí eu vou estar trabalhando com a FRS. Então, observe o seguinte. A priori, olha, o fix de F, como ele seria calculado? Conjunto de pontos fixos é o conjunto de pontos do toro que a F manda ele nele mesmo. Ou seja, ela fixa ele. Bom, isso coincide com o conjunto dos pontos XY. Para que φ de XYY coincida com XY, a φ de XY tem que ser igual a X. Ou seja, ela, pelo inverso de X, dá o número 1 de S1. Ou seja, estudar o conjunto de pontos fixos dessa função é a mesma coisa que estudar a pré-imagem pela HF do número 1 de S1.
Ou seja, né, a gente quer, para estudar esses fixos, a gente vai estudar as raízes de HF em 1, ou seja, aqueles pares XY, de modo que HF de XY, isso é igual a 1. Né? Bom, como a F a gente já sabe que é homotópica FRS, nós vamos estar querendo resolver essas equações. XR menos 1, YS igual a 1. De modo que isso daqui seja igual a 1, ou seja, são as raízes de HF no 1. Bom, a nossa HF, quando a F é... Quando eu estiver trocando a F pelo FRS, né, essa HF sustenida, quando ela for definida, mandando a HF sustenida, ó, acho que eu pus aqui para baixo, se eu não pus, eu coloco aqui. Essa induzida, a induzida dela, que é essa aplicação, antes disso, ela manda alfa em alfa M-1. Alfa é o P1, o HF sustenido, o P1 do toro tem 2 geradores, alfa e beta. Né? O toro vai estar mais lá para baixo, mas eu posso olhar no quadrado I cartesiano I, que é 0,1 cartesiano 0,1. Alfa, eu identifico um ponto daqui, é esse conjunto quociente, uma relação que identifica um ponto daqui a um ponto daqui, e pontos daqui são identificados a pontos aqui de baixo, nesse sentido. O P1 do toro pode ser visto como esse produto cartesiano com a relação, se eu chamar aqui de beta, alfa, beta menos 1 é 1. Então, isso é o grupo fundamental do toro. Esse alfa, como o P1 do toro ele dá Z mais Z, ou Z vezes Z, como queiram ver, a gente pode olhar como par de inteiros. Esse alfa é o que corresponde ao par 1, 0, e o beta é o que vai corresponder ao par 0, 1. Então, usando essa identificação, essa HF sustenida, o que ela faz? Dizer que ela leva isso, leva o alfa em alfa M, em alfa, no nosso caso aqui, vai ser alfa R menos 1, aqui. E o HF, essa HF sustenida no alfa leva a alfa em alfa R menos 1. E a HF sustenida do beta leva a alfa em alfa S beta. Então, o que a gente faz? Esse 1, 0 vem nesse expoente e o 0, 1 vai vir no expoente S, vem no S. Então, é isso que faz essa aplicação, quando a minha F for a FRS. Então, note o seguinte, que quando eu for olhar para a imagem H sustenido de todo o grupo fundamental do toro, a gente sabe que a imagem de um homomorfismo aqui, ele vai dar um subgrupo de Z, que nesse caso vai ser de índice finito, nesse caso, e gerado por D, onde este D é o máximo divisor comum entre R-1 e S. Se e somente se esse R for diferente de 1 ou o S for diferente de 0. Quando acontecer do R for 1 e o S 0, essa função ela é a função F10
ela corresponde com a função identidade. Quando R for 1, x elevado a 0 dá 1, e o y elevado a s é 0. Então, aqui dá x. Então, aqui na definição da f, pega xy e leva em xy. Ou seja, o F10 é a identidade. E, nesse caso, a minha HF passa a ser x vezes x menos 1, que dá 1. Então, só que nesse caso, o que acontece? A minha HF, então, ela é 1. Então, ela é constante. E se ela é constante, o induzido dela é trivial no sentido que toda função homotópica constante, a induzida, ela dá o homomorfismo nulo. Né? Então, veja, nessa situação, essa HF, então, o que acontece? Ela é homotópica à aplicação constante igual a 1 aqui. Bom, mas nesse caso, toda função constante, ela pode ser deformada a uma outra aplicação constante. Ela pode ser deformada a uma outra aplicação constante C, onde essa constante é diferente do 1. Né? Porque a gente sabe, um resultado que tem é que se as induzidas forem iguais, as aplicações são homotópicas. Se eu considerar a HF, que cujo HF sustenido dá 0, HF sustenido é 0, e eu pegar uma outra função do Thor em S1, tal que a G sustenida dela, de T em S1, né, essa G ela é uma função C, uma constante diferente de 1, a induzida dela também é 0. Toda função constante, a induzida é o homomorfismo nulo. Então, como HF sustenido coincide com G sustenido, essa HF, que é homotópica a essa constante 1, essa constante 1, por sua vez, se eu pegar essa função, chamar de L, de T em S1, a função que pega x e leva constante diferente de 1. E o que isso quer dizer para a gente? Que quando você for calcular a pré-imagem do 1, ou seja, quem são o conjunto daqueles pontos xy, tais que a minha HF de xy dá 1. Ora, se essa HF de xy, a HF, ela for homotópica, então, a essa seria a L de xy, né, esse HF a menos 1 é a mesma coisa que o L a menos 1 do 1. Essa L de xy é a C. Bom, como essa constante é diferente de 1, isso nunca vai dar 1. Ou seja, esse conjunto é vazio. Então, isso diz para a gente o seguinte fato. Dá para a gente ter uma ideia desta proposição, né? Ou seja, a HF é definida como a gente definiu aqui, que é XR menos 1. Essa HF ela é definida como sendo a XR menos 1YS, né? Então, esse conjunto ele tem, no mínimo, máximo divisor comum entre R menos 1 e S componentes conexas, e a pré-imagem e o conjunto, o primeiro grupo de homologia contém um subgrupo isomorfa Z máximo divisor comum, que eu chamo esse máximo divisor comum nas minhas notas ali de D. Sem somente ser o R diferente de 1 e diferente de 0, ou o S diferente de 0. Agora, se o R for 1 e o S 0, quando eu tenho H 0, né, a aplicação pode ser deformada a uma livre de raiz, que é o caso em que eu deformo essa G que não tem raízes.
a pré-imagem da vazia. Né? Então, né, como, né, a gente mostra que esse cara aqui tem D, de que maneira? Da seguinte maneira. Bom, nós pegamos esse homomorfismo aqui, pegamos esse homomorfismo induzido, que leva em R-1 e S. A imagem desse homomorfismo é um subgrupo de índice finito de Z. Vou assumir o R diferente de 1 e o S diferente de 0. Né? Ele tem um subgrupo de índice finito gerado por esse máximo divisor comum, né? Para cada de S1. Bom, então, veja bem, o homomorfismo induzido é aquele, note que ele é um subgrupo de índice finito de Z, gerado por aquele D, que é o máximo divisor comum. No caso, é C e somente C, eu tiver R diferente de 1 ou S diferente de 0. Reciprocamente, observe o seguinte, se o R for diferente de 1 e o S diferente de 0, então, o que a gente faz? Nós podemos, a esse subgrupo de índice finito gerado por esse D, a gente consegue pegar um recobrimento finito associado a esse subgrupo, a gente constrói um recobrimento finito, e essa aplicação agora HF, a gente levanta ela uma aplicação H-F do Tor em S1, de modo que vai acontecer o seguinte. Bom, esse P, como ele é um recobrimento associado de índice finito D, o grau dele é D. Então, esse P, o que ele faz? A hora que eu olhar ele a nível de grupo fundamental, né, se eu tenho aplicações que comutam, a nível de grupo fundamental, essas aplicações também vão comutar. Então, se eu pegar aqui a nível de grupo fundamental, essas aplicações, pegando as induzidas a nível de grupo fundamental, essas aplicações comutam aqui, essa aplicação HF se levanta a uma H-tilde, de modo que, quando eu falo que o grau desse P é D, significa assim, esse P1 de S1 é um Z. Se esse Z tiver um gerador T, essa aplicação, a induzida, vai levar aqui em Z no D vezes T. É isso que faz esse recobrimento. E como eu tenho que essa P contida com HF H-F sustenida, eu tenho que isto é igual a HF sustenido, então, significa que esta aplicação pega todo o π1 do T e leva em Z, porque essa de baixo, a gente tem que ela é sobrejetora, por hipótese. Né? Então, essa aplicação aqui em cima, ela necessariamente ela vai dar um homomorfismo sobrejetor não trivial, porque esse é não trivial, e ele é sobrejetor e não trivial para qualquer que seja a escolha de ponto base x0 que eu fizer, para qualquer que seja a escolha de ponto base x0 que eu fizer de pontos que eu pegar aqui do Tor. Então, observe o seguinte, o que nós concluímos? Não quero borracha. Vamos lá. Então, chegamos ao seguinte, a gente pegou esse recobrimento que tem esse grau, essa aplicação tem um levantamento, e esse homomorfismo é sobrejetor e não trivial para qualquer escolha de ponto base. Sobrejetor e não trivial, desde que esse daqui sobre a imagem
ele é sobre a imagem. Aqui, ele é sobrejetor e ele é não trivial, desde que R diferente de 1 ou S diferente de 0. Então, nós caímos nas condições desse lema. Então, se eu tiver uma aplicação do toro no S1, que induz um homomorfismo H sustenido, não trivial e sobrejetor, esse H estrela, ele é não trivial para qualquer ponto x0 que está aqui no S1. Então, veja, aqui, para qualquer, então, escolha de ponto base x0 que eu pegar, pertencente, aqui eu acho que eu falei para vocês que era tório, não é, pertencente a S1, para qualquer escolha de ponto base que eu pegar aqui no S1, né, essa aplicação é sobrejetora. Então, aplicando aquele lema, o que ele nos diz? Ele nos diz o seguinte, que o H chapéu, ele vai nos dizer que esse H chapéu 1 da pré-imagem do HF sustenido da pré-imagem do HF sustenido em qualquer ponto x0, isso contém um subgrupo isomorfo a Z. Então, ele tem um Z lá dentro. Para cada x0, ele tem um Z. Então, acontece o seguinte, como a gente está querendo, na realidade, lembrem que o que a gente está querendo calcular é a cohomologia do HF a menos 1 do 1. O que acontece é que esse conjunto vai ser formado por ZI pontos I de 1 a D. Eu vou ter D pontos que estão na pré-imagem, assumindo que eu tenho D pontos na pré-imagem do 1, que chegam no 1. Então, o que acontece? Para cada um deles, para cada ZI, você vai conter uma cópia de Z. Como esse conjunto ele vai ter D pontos, onde esse D é o máximo divisor comum entre R-1 e S, porque nós vimos que esse conjunto contém uma cópia. Desculpa. Como esse conjunto contém D pontos, então, na realidade, quando eu fizer a pré-imagem substituindo aqui por 1, eu vou obter tantas cópias de Z quanto são os elementos dessa pró-imagem. Então, eu vou ter um Z elevado a D, onde esse D é o máximo divisor comum entre R-1 e S. Então, isso dá uma ideia do porquê que esse cara, do HF a menos 1, do 1, ele vai ter uma cópia de Z elevado a D máximo divisor comum, contém um subgrupo isomorfo a isso aqui, para R diferente de 1 e S0. Então, significa que esse conjunto, a gente guarde isso. Ele, pelo menos, tem ZAD conjuntos de pontos fixos. Pelo menos isso. Guardemos isso. Bom, guardado isso, né? Nós vamos dar aqui agora uma definição, que foi uma definição tirada de um trabalho de Fenille, Gonçalves e Prado, de quando que dado uma aplicação, Fibre-Wise sobre B, quando dada essa fibração, quando que nós definimos, quando que o conjunto de pontos fixos de uma Fibre-Wise map sobre B, ele vai ser minimal.
Bom, a definição diz o seguinte, olha, dada uma classe de homotopia de fibro-wise maps F, de B e alfa pertencente ao conjunto das classes de homotopia de funções fibro-wise maps sobre B. Tendo-se em conta aí sempre assim, para mim o B é S1 e o E é o toro. Nós dizemos que o conjunto de pontos fixos, o fix de F, para essa aplicação F, pertencente a um elemento aqui, um elemento daqui é uma classe de homotopia de uma fibro-wise map F, de T em T, no nosso caso. Se nós dizemos, então, dizemos que esse conjunto ele vai ser minimal se acontecer o seguinte, se não existir nenhuma outra G, estando em alfa, ou seja, de modo que essa G seja homotópica, fibro-wise a F, tal que esse fix é um subconjunto próprio de F. Então, ele é minimal se sempre que eu pegar uma outra homotópica, né, não existir uma onde esse subconjunto vai ser um subconjunto próprio. Bom, com essa definição em mente, nós estamos agora em condições de... deixa eu ver. Nós estamos em condições de mostrar o seguinte fato, né? Nós já vimos que toda F ela é homotópica a uma FRS. Calcular o conjunto, os fix de F, é calcular os fix de FRS. Essa proposição me diz o seguinte, no caso em que R, se o R for diferente de 1 ou S for diferente de 0, esse conjunto vai ser minimal. Bom, em que sentido? Bom, do que eu acabei de observar, nós vimos que a cohomologia desse fix de FRS Z, lembra que esse fix do FRS vai coincidir com o H-1 da HF-1 do 1. Então, tem um resultado que diz que se dois espaços eles coincidem ou eles têm o mesmo tipo de homotopia, os seus grupos de cohomologia são isomórficos. Então, nós já vimos que esse conjunto ele contém um subgrupo isomorfo a ZAD, onde D é o máximo divisor comum, quando S é diferente de 0 ou R diferente de 1. Bom, aí, de acordo com a nossa definição, veja, se esse cara não fosse minimal, existiria uma aplicação GRS, tal que o fix seria um subconjunto próprio de FRS. Bom, mas isso, se ela não fosse minimal, existiria uma, tal que aqui é um subconjunto próprio. Bom, mas isso implicaria que esse rank é menor do que D. E isso é um absurdo, porque na nossa proposição, nessa proposição, como a pré-imagem contém um subgrupo isomorfo ZAD, então esse rank tem que ter pelo menos D elementos. Então, por conta disso, nós concluímos que o conjunto dos fix de FRS, ele, de fato, ele é minimal. E nós provamos a proposição de cima, que é o seguinte, que esse conjunto de pontos fixos, ele tem exatamente máximo divisor comum entre R-1 e S, ou seja, ele tem exatamente aquele D círculos disjuntos. Então, ele possui, né, esse conjunto tem D círculos. Então, isso garante que, de fato, quer dizer, se o conjunto tem D círculos e não tem ninguém, e ele é minimal, quer dizer, os modelos FRS com R diferente de 1 ou S diferente de 0, se tiver, vão ser modelos que realizam essa quantidade do fix da minha função F homotópica ela ser minimal. Então, basicamente, é isso que a gente faz
no trabalho do toro. E esse foi o resultado principal. Não vai dar para falar como eu gostaria essa parte, mas dá para eu contar para vocês, em poucas linhas, não sei se poucas, mas em 10 minutos pelo menos, do que se trata aqui. Aqui é quando o fibrado é não trivial, a garrafa de Klein é o espaço total. A garrafa de Klein, nesse caso, a garrafa de Klein, ela é assim, você pega o cilindro, que é o S1 cartesiano I, e você identifica um par Z,0 aqui na tampa de baixo, com um par que é o conjugado de Z,1 na tampa de cima, mas conjugado, certo? Eu faço um horrível nisso, sentido anti-horário, eu corro na parte de cima no sentido horário. Se eu troquei, me perdoe. Mas, a hora que eu faço essa identificação, eu obtenho a garrafa de Klein. Então, a garrafa de Klein é isso. A aplicação fibrada é uma aplicação de K em K, que do mesmo jeito como a gente... Opa! Caramba! Eu sem querer... A aplicação fibrada, ela é uma aplicação que, assim como no caso da... Eu achei que tivesse aqui, tem. Assim como no caso do toro, ela é uma aplicação que, por ser sobre a S1, né, um elemento desse quociente, eu vou denotar, um elemento desse quociente, eu vou denotar dessa maneira aqui, ó, classe de ZS, um elemento do quociente, e aquela P2 é uma aplicação que pega a classe de ZS e leva no elemento exponencial de 2π e S. Né? Então, por ela ser sobre S2, ela necessariamente é uma aplicação em que essa componente tem que ser S, e aqui é uma função psi, só que agora vai da garrafa de Klein em S1. Né? A gente consegue mostrar sem muita dificuldade que essa aplicação é bem definida, né? Associada a ela, nós temos uma H do mesmo jeito, né? Ela é homotópica a uma H do mesmo jeito, psi de ZS, Z-1, aqui mantendo S, essa psi de K em S1, né? Novamente, aqui eu vou recordar para vocês, o π1 de K, bom, eu já falei, ele é dado por essa geração, já falei, isso daqui tudo né, ela vai levar, né, a P2 sustenida do beta, a P2 sustenida do beta vai pegar um T e ela pega o beta, o P2 sustenido a P2 sustenido vai do π1 do K no π1 da S1. O π1 do K, ele é ZVZ. Né? Tem o gerador alfa e o beta. O alfa vem no 1 e o beta, ele é levado no gerador do π1 da S1, que eu chamei de T. Então, ele tem essa propriedade. A nossa F sustenida, se eu pegar F, e ela for do tipo, manda alfa em alfa M e beta em alfa N beta, né? A H a qual ela é associada, que é as raízes, eu comentei que é alfa M-1 e alfa N beta. Essas coisas eu já tinha comentado. Então, aí, resumindo, nós provamos o seguinte, nessas condições, nós provamos que, dada uma aplicação pointed fibrewise map de K em K sobre S1, essa F é pointwise, fibrewise homotópica sobre S1, a FMN para algum par de inteiros MN. Então, a analogia aqui, ela é bastante parecida com aquela que fizemos do toro. A gente consegue definir
Bom, a gente consegue definir uma correspondência bionívoca do conjunto das classes de homotopia de aplicações point-wise e fiber-wise, que eu já defini lá no caso do Thor, o que é point-wise e fiber-wise, de K em K, sobre S1. Essa F a gente associa uma FMN, e do mesmo jeito a gente tem uma correspondência bionívoca que pega a classe de Hebb e leva no par MN. E vou deixar aqui nesse ponto. E, portanto, a gente tem essa F. É fiber-wise homotópica, uma FMN. Depois a gente mostra, e esse é um resultado que ele foi legal no sentido que a gente conseguiu simplificar os cálculos, mostrando que basta a gente buscar, calcular o conjunto minimal de pontos fixos quando esse epsilon, que seria o lugar do n, ele for 0 ou 1. Né? Então, usando aqui as relações que existem entre induzidas de FMN sustenido com FM'N' sustenido, se essa é homotópica a uma FM'N, os induzidos coincidem a menos de uma conjugação por um elemento que é uma potência de alfa, né? E desse fato, usando essas igualdades, a gente consegue mostrar que o M coincide com M', mas o N ele é congruo a N' módulo 2. Então, é por isso lá para aplicações épsilons de 0 e 1. Então, tudo que a gente vai fazer a partir de agora são para 0 e para 1. Bom, aí nós fizemos um primeiro resultado, lembrando para vocês que o S aqui, ele é o seguinte. Então, do mesmo modo, né, como foi no Thor, essa FMN, a ela eu tenho associada a HMN, né? Se os homomorfismos induzidos vai levar em alfa menos 1 e alfa n beta, dado S aqui, de S1 em S1, de S1 em K, você pega uma seção da projeção P2, né? Você considera a seção que leva na classe do elemento 1S aqui na garrafa de Klein, né? A imagem dessa seção, eu vou fazer um abuso e vou denotar por S também. Então, a partir desse lema, onde eu uso S, significa a imagem desta seção contida na garrafa de Klein. Aí nós provamos o seguinte, que essa aplicação H11, ela pode ser deformada a uma H'11, que é uma aplicação, nesse caso, livre de raiz, ela não tem raiz. Ou seja, quando a gente for olhar para o F11, calcular o conjunto de pontos fixos aqui é equivalente a calcular o conjunto nesse caso, vai ser o conjunto, a pré-imagem dessa seção. É olhar para as raízes daqui, olhar para aqueles pontos cuja H11 aplicado neles, da classe de ZS, vai dar essa imagem, 1,S. Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos o seguinte, a gente conseguiu mostrar que essa função H11, ela é fiber-wise homotópica a essa aplicação H'11. Essa aplicação leva ZS em menos 1S. Então, se você for querer saber quais os ES que caem na classe do 1S, isso dá vazio. Então, isso significa que aquele conjunto fixo, nesse caso, ele é vazio. Né? E aqui, inclusive, a gente exibe a homotopia entre a H11 e a H'1. Está aqui a homotopia, que vai ser uma fiber-wise homotópica. Depois, se eu pegar 1 e pegar epsilon 0, a gente mostrou o seguinte fato,
que essa função ela pode ser deformada a uma galinha, onde a pré-imagem é um círculo. E a ideia aqui foi bem legal, que foi o seguinte: você tem a aplicação H10, que ela leva no 1S. Desenhando aqui na garrafa de Klein, a imagem 1S seria no caso, seria esse caminho, que na garrafa de Klein, esse caminho é um laço aqui. Ligo 1 no 1, caminho azul. Aí, o que a gente faz? Eu consigo deformar, aliás, eu peço mil desculpas pelo meu desenho, né? Mas vocês vão entender o que eu quis dizer. Aqui é assim, eu vou deformar esse caminho num outro caminho que é assim, aqui na altura meio, esse caminho encontra o caminho azul, só que aqui, quando eu fiz o meu desenho, tá dando a sensação que isso daqui está fora do meu espaço. Não. Né? Aqui por trás, ele encurva, e você imagina, eu saio aqui pela frente e continuo por trás, mas isso daqui, apesar do meu desenho não ficar muito claro que ele estaria no meu cilindro, mas era para ele estar. É que eu desenhei mal. Peço 1000 perdões por isso. Então, eu faço essa deformaçãozinha. Com essa deformação, o que é interessante é o seguinte, é que agora, se você for olhar a pré-imagem desse cara, vai ser os elementos da garrafa de Klein, onde esse caminho CS encontra o caminho H10. Então, é só quando o S for meio. Então, vai dar esse conjunto. Esse conjunto, ele tem o mesmo tipo de homotopia que o S1 cartesiano meio, que é o meu morfo S1. Então, é por isso que, nesse caso da H10, a pré-imagem vai dar um círculo, o que significa dizer que o fix da F10, que seria a pré-imagem da imagem dessa seção, ele vai dar apenas um círculo. Tá? E aqui, só um blá 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 rapidinho aqui. Por que eu digo, se o ZS está no fix da FMN, a gente já viu que está no fix aqui, está na pré-imagem da imagem da seção. Essa função HMN é definida dessa forma. Né? A pré-imagem dela vai ser aqueles pontos onde isso daqui dá 1. Ou seja, o fix vão ser dados por caminhos EKS, dado dessa maneira. São as raízes M-1ésima desse número aqui, que é exponencial de E-2i, é a imagem da seção. Né? E, portanto, o fix vão ser o quê? Vão ser caminhos dados alfa KS do tipo ZKS,S. Guardem isso, por favor. Então, continuando aqui e para indo para os finalmente, nós mostramos. Então, o que a gente fez? Nós encontramos limitantes inferiores para o ranking de cohomologia do... Aqui eu devia ter escrito, né? Seria da pré-imagem, né, do HM-1 epsilon de S, onde S é a imagem da seção. Né? Então, nós mostramos o seguinte, lembra que lá no toro, a gente mostrou que tinha um homomorfismo sobrejetor e que ele continha um ZAD, né? Existia um homomorfismo sobrejetivo, né? De modo que esse D lá era o máximo divisor comum entre R-1 e S. Aqui são outros números. A gente mostrou que o D é dado por esse valor se esse M-1 for ímpar e é dado por esse valor se o M-1 é par. Então, nós encontramos, né, o subgrupo ZAD contido lá, o menor, esse conjunto tem pelo menos ZAD onde D é esse número. Bom, com isso daí,
a gente, então, pela observação que eu acabei de vocês, na classe de homotopia dessa função, a gente sabe que existe um representativo F', M epsilon, quando aqui é epsilon, aqui é epsilon. Né? Lembra que se reduziu a 2, só estudar o 0, 1. A pré-imagem é uma união de... Nós mostramos que a pré-imagem é uma união de D círculos, onde o D é dado, então, por essa proposição, é isto ou isto, conforme seja par ou ímpar. E, portanto, esse conjunto, que é o conjunto de pontos fixos da F'Mn, portanto, né, aqui eu devia ter posto F'M epsilon, e, portanto, coincide com os fixos da F'M epsilon, né? Esse vai ser um conjunto minimal de pontos fixos. E aí o objetivo final, finalmente, seria mostrar que na classe de homotopia a gente consegue realizar esse conjunto minimal por uma união de círculos disjuntos e um número de círculos dado dados por esse teorema. E a gente demonstrou esse teorema. Então, tem vários casos, né? M1 e N1, eu já comentei com vocês, dava vazio. Quando era a identidade, dava com a pré-imagem lá, dava apenas um círculo. Né? E a última coisa que eu mostro, qual o teorema principal? Né? São dois teoremas principais. Esse não é o principal final, mas esse é o teorema 1 principal. Nas classes de homotopia das aplicações F'M epsilon, onde a gente viu que a gente basta trabalhar com epsilon 0 ou 1, nós mostramos que existe um representante, F'M epsilon, tal que a pré-imagem daquela seção é uma união disjunta de D círculos dentro da garrafa de Klein, né, dados por essa proposição. Aqui nós calculamos, né, dados por esse D da proposição. Esse valor, se M-1 ímpar, esse valor, se M-1 par. Note que aqui, para epsilon 0 e 1, dão iguais, mas aqui para epsilon 0 é um valor e para epsilon 1 é outro. Né? Bom, aí, após esse teorema, né, o objetivo, então, é mostrar que na classe de homotopia, nós para cada par, M epsilon, com M diferente de 1 e epsilon 0, nós encontraremos um modelo tal que o conjunto de pontos fixos dá uma união disjunta de círculos, e esse número é minimal. Né? E esse teorema, que foi o último teorema que a gente faz, que é o que realiza o teorema anterior, é esse teorema, que diz, ele calcula, aqui para M ímpar diferente de 1, N0, M ímpar diferente de 1 e N1. Aqui para M par e N epsilon. Aqui, quando a minha função é a 1, 0, no caso, essa função é a identidade, e aqui, no caso, é quando é a F1, 1, que a gente viu que a pré-imagem dava vazio, e aqui a pré-imagem dava aquele círculo S1, que foi aquela deformação que eu fiz desse círculo, eu deformo por um outro círculo, só encontrando ele na altura do meio. Então, aí, só para dar uma ideia, no caso desse teorema, o item 2, pegando M5 e N1, veja que o resultado diz que vai dar 5 menos 1, 4, dividido por 2 é 2, ou seja, vai dar 2 círculos, nesse caso. Então, o desenho aqui, que vai estar na próxima página, o que acontece? Nesse caso, ó, a gente tinha lá, na realidade, a gente tinha 4 caminhos de pontos fixos. Um caminho é o vermelho, um é o azul, um é o cinza e o outro é o marrom. Esse círculo, esses caminhos, eles vão dar origem, vocês vão ver que vão dar origem a apenas 2 círculos. Esse caminho, ó, ele sai do ponto 1 aqui de S1. Quando eu falar tampa de baixo, no nível 0 é tampa de baixo, nível 1 é tampa de cima.
Ele sai no 1 na tampa de baixo, chega no menos I na tampa de cima. Na garrafa de Klein, a identificação, esse cara é o conjugado dele, que é o I na tampa de baixo, no nível 0. O caminho liga no 1 na tampa de cima. Só que como o 1 coincide com o conjugado do 1, esses dois caminhos dão um círculo de pontos fixos. Se você pegar esse outro, você sai do menos 1, vem no I, o I na tampa de cima é o menos I na tampa de baixo, que liga no menos 1, e o menos 1 volta no menos 1. Então, você vai ter um segundo círculo de pontos fixos. Então, geometricamente, seriam esses os dois conjuntos de pontos fixos que teria a minha função, que seria F5, 1. Aí nós... eu até montei outro exemplo aqui. No caso M4 e N0, você vai ter dois círculos. Um círculo vermelho, o outro é o cinza, que liga nesse, que vai lá, que volta aqui, dá outro círculo. Então, você também tem dois círculos. Quando o M é 4, ó, fazendo o M4, no caso 3, 4 menos 1 dá 3, mais 1 quadro dividido por 2, você vai ter dois círculos. Né? Geometricamente, eu fiz eles para vocês verem quais são o conjunto de pontos fixos na garrafa de Klein. O M1 e o N0, que é o M10, é o que a gente já falou do caso da identidade. A gente deforma a identidade, né? Tem a ver com essa proposição aqui, onde nós deformamos a identidade, aqui no meu desenho, deformou a identidade nesse círculo. E aí, a pré-imagem, nós mostramos que é um círculo. Então, nesse caso, é o caso que dá... nesse caso, ele é o caso que deu dois círculos aqui. É o caso, desculpa, que deu um círculo. E o M1N1, que é o caso lá que deu vazio. Que foi, eu diria... esses dois teoremas, ó, esse teorema e esse são o principal resultado dessa parte que eu fiz hoje para vocês. E aqui, as nossas bibliografias, as referências mais importantes aqui, é essa do Fadel e Husseini. Tem todo um aparato aqui, que a gente... é um artigo fantástico, belíssimo. O do Alaoud Fadel também é um resultado, é um artigo muito bom. E essas referências próximas que eu ponho aqui são apenas referências que eu utilizei até essas duas partes que eu falei